orar. Coloque a mão na sua mente agora, na sua cabeça. Senhor, nós queremos entregar nossa mente agora ao Senhor. Espírito Santo, pedimos a sua ajuda. Fale conosco. Diga: Senhor Jesus, tome agora os meus pensamentos cativos à tua voz. Eu só quero ouvir a tua voz, somente a tua voz. Fale comigo. Use a pastora. Encha da tua graça, da tua palavra, e fale comigo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero o meu tecladista aqui comigo. Eu quero falar, irmãos, terça-feira no Tadel, o Suzy pregou sobre um filho maduro. E quando eu estava orando: Senhor, o que tu queres que eu fale? Então o Senhor colocou no meu coração esse tema, o caminho da maturidade. Então tem muito a ver com essa palavra que Deus colocou no coração de Suzy terça-feira, sobre maturidade. Eu acredito que está no coração de Deus esse tema. Eu e você, a gente crescer. Quem quer crescer aqui? Irmãos, não tem como, né? A gente ficar a vida toda se comportando como uma criança mimada, birrenta, cheia de direito, né? E a gente precisa amadurecer, deixar de ser rancoroso, guardar mágoa, ressentido. Não, a gente precisa liberar perdão. Sabia que uma pessoa que perdoa é uma pessoa que cresce espiritualmente. Então, é muito necessário que a gente cresça. E se você quiser saber mais sobre filho maduro, você assiste o Tadel de terça, uma palavra muito profunda, falando sobre a vontade de Deus, que a gente amadureça. E Deus falou comigo: Cristiane, eu quero tanto que você amadureça, que eu preparei o caminho. Eu trouxe a maneira que faz um cristão amadurecer. Eu tenho tanto isso no meu coração, que meus filhos se tornem maduros, que eu mostro como se tornar. Isso é muito bonito, né, irmãos? Deus não apenas exige de mim, de você, maturidade. Ele nos diz o caminho. Ele proporciona a maneira. Ele diz: olha, faça isso. É assim que amadurece. Então vamos aprender esse caminho da maturidade, que está escrito em Marcos 3, 13 e 14. Marcos 3, 13 e 14. Pode colocar. Diz assim: depois subiu ao monte. Fala de Jesus isso. Ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Achei tão interessante, irmãos, esse versículo que o Senhor Jesus deixou bem escrito lá, né? Que ele escolheu 12 homens para estarem pertinho dele, convivendo com ele, vivendo junto, se relacionando. Você sabe que Jesus, ele se tornou um homem muito famoso por causa dos milagres. Então ele era um homem muito rodeado de multidão. A multidão queria comida e queria milagre. Sempre havia uma necessidade, mas a multidão não tinha compromisso com ele. E ele sabia que ele tinha muito pouco tempo. Ele sabia que o tempo que o Pai tinha dado a ele para cumprir todo o chamado eram 3 anos e meio. E o que fazer em 3 anos e meio? Se você tivesse um diagnóstico de morte e você só tivesse lá, você só vai viver 3 anos e meio, o que você ia fazer com a sua vida? Que tipo de vida você levaria? Gente, a gente não sabe o dia da morte, por isso que a gente vive de qualquer jeito. Mas uma pessoa que recebe um diagnóstico de morte, porque Jesus sabia, não foi médico, foi o Pai que disse a ele: tu vai viver 3 anos e meio depois do batismo, para tu cumprir tudo que eu tenho falado para você. Então Jesus, ele era muito focado em ouvir. Então, como eu devo gastar cada minuto do meu dia? Jesus era um homem muito focado, porque ele sabia que ele tinha pouco tempo. E ele não podia perder tempo para que a obra do Pai fosse concluída. Então,
Quando ele viu aquela multidão, a Bíblia diz em Lucas 6, versículo 12. Se você quiser anotar aí, eu lhe aconselho alguns versículos. Lucas 6, 12 diz que ele passou a noite toda orando. E ele queria ouvir: pai, então, o que é que eu devo fazer? Eu tenho 3 anos e meio para viver. Me instrua, me diga. E o pai foi dizendo: eu quero que tu invista em 12 homens. E o pai foi dizendo a ele: escolha Pedro, escolha João, escolha aquele, escolha aquele. E o pai foi dando a ele o nome. Quando amanheceu, depois de passar a noite toda orando, quando foi de manhã, ele escolheu nome por nome. Venha Pedro, Tiago, João. E foi escolhendo, e ele foi chamando. E ele trouxe esses homens para: eu quero que vocês convivam comigo. Eu quero que vocês se tornem os meus discípulos. E a palavra discípulo é uma palavra que significa aluno, aprendiz, uma pessoa disposta a ser corrigida. Nem todo mundo gosta de correção. Tem gente que se intriga do discipulador. Tem gente que sai da igreja porque foi corrigido. Então, não tem um coração de discípulo. Porque a própria palavra, o próprio significado do nome discípulo, significa aprendiz. Uma pessoa disposta a ser corrigida. É uma pessoa que ela observa o seu discipulador para imitá-lo. Aquele que segue as ideias ou imita os exemplos. Então Jesus, ele disse: eu já sei como eu vou fazer. Faculdade eles não podem, porque 4 anos, 5 anos não vou viver. Só tenho 3 anos e meio. Então, já sei, eu vou trazer esses meninos para perto de mim, para que eles convivam comigo, eles conheçam o meu dia a dia. Quando eu estou chateado, quando eu estou bem, quando eu estou meio assim triste, eles vão conviver comigo, porque não tem uma escola melhor do que a convivência. Porque uma coisa é você me conhecer aqui no púlpito, outra coisa é tu conviver comigo, né, Suzy? As minhas discípulas, às vezes eu pego pesado com elas. Cadê Karine? Karine, Paulinha, né? A gente às vezes tem discipulado pesado, Cléia que está lá atrás. Então as meninas me conhecem. A pastora hoje está com uma pá virada, né? Às vezes eu erro com elas, às vezes elas erram comigo. Às vezes tem um discipulado bom, levezinho, mas tem outros que é discipulado feroz mesmo. E Jesus disse: eu não tenho como botar esses homens para estudar em escola. Então a escola deles vai ser relacionar comigo. Porque esses homens, eu preciso que eles sejam transformados. Eu preciso que eles tenham o meu coração. Eu preciso que eles conheçam os motivos porque eu estou aqui. O que me dá razão de viver a cada manhã. Eu preciso que eles estejam perto, que eles conheçam a mim. Eu quero esses homens comigo, porque a escola da convivência é uma escola que é poderosíssima e marca e muda a vida de qualquer pessoa. A gente se torna parecido com quem a gente convive. Então Jesus escolheu. Deus falou para ele: traga esses homens. E tinha um homem meio grosseirão, que era Pedro. Até João, que a gente diz que é o apóstolo do amor, ele não era paciente não. Um dia Jesus estava passando por Samaria. Os samaritanos não queriam receber ele, porque ele ia para Jerusalém. Ele olhou e disse: Jesus, tu quer que a gente ore e não cai fogo do céu e bate esses montes de samaritano? Aí Jesus: calma, rapaz. Tu não me conhece não? Tu não sabe de que espírito sois não, rapaz? Eu não vim matar os homens, eu vim salvá-los. Pare com isso. Que comportamento é esse? Então tinha um momento que Jesus tinha que pegar pesado. Jesus tinha que fortalecer quando tinha uns desanimados. E o relacionamento é uma escola. Então, essa escola chamada discipulado é o caminho da maturidade. E Jesus escolheu esses 3 anos e meio para essa escola. Ficam comigo. Vocês vão estar onde eu estiver, comer o que eu como, dormir onde eu estou dormindo. Vocês vão, nas missões que eu vou, eu quero vocês convivendo comigo. Quando você chega lá no Evangelho, porque se você olhar Mateus, Marcos, Lucas e João,
São evangelhos que você deve ler muito, porque fala de quem Jesus é. São evangelhos que falam da pessoa de Jesus. E depois de João vem os Atos dos discípulos que estavam imitando, que estavam se lembrando, copiando todo o exemplo que eles tiveram com Jesus durante aqueles 3 anos e meio. Se Jesus estivesse aqui, ele faria assim. Então vou fazer assim. Se Jesus estivesse aqui, ele pensaria desse jeito. Então vou pensar assim. Então os Atos dos Apóstolos e as cartas dos discípulos de Jesus, de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, de Paulo, foram cartas. Paulo, ele foi uma exceção daqueles 12, porque Paulo se converteu, Jesus nem estava mais na terra, já tinha ressuscitado, estava no céu, mas ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo era o próprio Jesus, ensinando Paulo, tudo que ele já tinha ensinado aos discípulos, ele ensinou a Paulo. Paulo era tão íntimo do Espírito Santo, que Paulo escreveu praticamente a metade do Novo Testamento, irmãos. São 27 cartas, e 13 foi um homem que não andou com Jesus em carne e osso. 13 foi um homem que teve intimidade com o Espírito Santo e ouvia a voz de Deus. Era um homem de muita oração, orava muito em línguas, era um homem muito dedicado, de muito jejum, era um homem muito sensível, e ele ficava imitando Jesus. Eu quero ouvir, o que é que eu faço, Espírito Santo, me diga. Porque era assim que Jesus agia e ensinava para os discípulos: ouça a voz do meu Pai antes de tomar decisão, escute o meu Pai. Você lembra que eu preguei um dia, acho que foi no outro domingo, que eu falei que Jesus pegou 3 discípulos, levou para o Monte da Transfiguração e disse: eu vou te levar para um lugar que lá eu conheço o meu Pai, eu sou cheio da glória do Pai. E lá ele foi transfigurado e os discípulos viram. Então Jesus, ele trouxe esses homens para essa convivência poderosa. Então esse caminho se chama discipulado, irmãos. É o caminho da maturidade. Jesus escolheu 12 homens complicadíssimos. É para dar esperança. Se você se sente complicado, tenha esperança, tem jeito para você. Porque se você vê os 12 discípulos e no final, depois de 3 anos e meio, um não quis mudança. Estava com Jesus só de aparência, só porque ser discipulado por Jesus era status. Mas ele não queria uma mudança de coração. Foi Judas Iscariotes. Cara, conviveu com Jesus 3 anos e meio, mas o homem não mudou, não quis transformação. Foi um discipulado, meu Deus, por Jesus o cara estava sendo discipulado. Por isso que discipulado, mesmo sendo por Jesus, só muda quem quer. Se você for como um Judas Iscariotes, você pode nunca mudar na sua vida, porque ele não quis mudança. Ele se suicidou. Ele foi o traidor do próprio mestre. Ele não quis um coração novo. Então, Jesus sabia que discipulado é algo do céu. Convivência tem muito poder de mudar pessoas, mas a pessoa tem que querer. E Judas não quis. Tem discípulos que não querem mudança, eles querem continuar os mesmos o resto da vida. E a gente tem que respeitar, não é? Porque a vida é feita de escolhas, como disse Rinaldo nesse instante. Então, o discipulado, irmãos, não é apenas uma amizade que você tem com um coleguinha. Eu vou dormir na casa de fulano, porque lá a gente vai dar umas boas risadas e tudo. Não, o discipulado é muito mais que isso. É um amigo que está contigo porque ele tem uma intenção no coração. Deus colocou no coração do teu discipulador uma visão de Deus sobre ti, e ele quer te ajudar a se tornar o que Deus tem na mente dele. Então o discipulado é uma amizade intencional, é um relacionamento com uma intenção. Há um objetivo em alguém ser discipulador de outra pessoa. Não é para dar risada. A gente pode dar risada, sim, gente, é gostoso de tomar um cafezinho. Quando a gente viaja e vai fazer discipulado com os pastores, a gente vai para shopping, a gente dá risada, toma café. Se eles querem levar a gente para alguma viagem, a gente vai junto. Mas eu aprendo muito convivendo. E tem hora de conversas muito transparentes no meio da nossa viagem.
a conversas profundas. Tem hora que eu sou corrigida profundamente. E isso é maravilhoso. Tem uma pessoa mais madura, mais cheia de Deus, que Deus coloca na minha vida para me ajudar a me tornar quem Deus deseja que eu seja. Então, essa amizade intencional é para levar o discípulo a conhecer Jesus e a ser mais parecido com Jesus, a ter seu caráter transformado. Por isso que o discipulador deve passar muito leitura da Bíblia e cobrar do discípulo, né? Agora quem está estudando comigo na escola ministerial, fazendo Nova Criatura, já sabe. Tem 2 meses para você ler todo o Novo Testamento. Pastora, a senhora é muito dura, 2 meses para ler o Novo Testamento. Porque se você não ler a Bíblia, você não vai mudar nunca. Porque há poder quando se lê a Bíblia. Porque o Espírito Santo é o nosso primeiro discipulador. E se você só lê um capítulo a cada uma semana, seu crescimento é de acordo com o que você lê. Porque bebê só cresce de acordo com o que come. Se o bebê está com fastio e só mama quase nada, ele vai ter que ir internado no hospital para tomar um sorinho. Porque o bebê, para crescer, ele tem que mamar muito. Por isso que tem novo convertido, que ele vai muito mais rápido, muito mais além do que um crente que está na igreja há 10 anos, há 15 anos. Porque o bebê, o novo convertido, ele está com muita fome de Deus. E ele, em 3 meses, lê a Bíblia toda. Eu não sei você, mas eu espero que todos aqui já tenham lido a Bíblia toda, de capa a capa, pelo menos uma vez na sua vida. Porque é para a gente ler todo ano a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Você lê 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda. Então assim, sabe, irmãos, se você não tiver o hábito de ler a palavra, porque eu preciso ler, pastora, para eu conhecer Jesus. Porque Ele deixou a palavra para revelar quem Ele é. E as mudanças da minha vida é lendo a palavra. Quem não sabe ler, ouve a palavra. Que hoje existe a Bíblia no celular. Você vai ouvindo em áudio. E a palavra vai entrando. E essa palavra de Deus poderosa vai mudando. Porque a palavra, o Espírito Santo traz um poder sobre ela que muda o nosso coração. Então Jesus trouxe esses homens para investir. Não era uma amizade qualquer, não era um relacionamento qualquer. Ele não podia perder tempo. Ele tinha que escolher a mão, a dedo, quem eu vou gastar os meus dias corrigindo, ensinando, instruindo, quem eu vou educar, quem eu vou passar segredos do reino de Deus, quem vão ser os meus amigos íntimos que vão conhecer a mim profundamente. Essa amizade íntima é para que eles sejam transformados e se tornem parecidos comigo. Por isso que Paulo dizia: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Meus discípulos me imitem. Por isso que um discipulador, quando ele deixa de crescer, e se o discípulo dele for muito faminto, esse discipulador não serve mais. Porque se o discipulador não tivesse sendo um exemplo de fome, de sede, de obediência, ele não serve mais para te discipular. Discipulador precisa ser um exemplo de fome, de paixão, de compromisso na obra de Deus, de amar as vidas, porque senão ele não serve para te discipular. Um discipulador frio e indiferente que não se envolve na igreja não serve para discipular. Um discipulador precisa amar Jesus. Por isso que Jesus disse: venham perto de mim, eu vou transformar vocês em meus discípulos, porque vocês vão se tornar discipuladores de outros. O que eu estou ensinando a vocês, vocês vão viver e vão ensinar outros. Ide, façam discípulos parecidos comigo. Ensine essas pessoas tudo que eu vos tenho ensinado. Eu ensinei vocês 3 anos e meio. Tudo que eu ensinei, ensine a outras pessoas. Façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos. O que eu fiz com vocês, façam com outras pessoas. Trago as pessoas para perto. Ensine a minha palavra. Viva você. Seja um exemplo você. Abaixo do seu discípulo, se o teu discípulo é mais fervoroso, teu discípulo leia mais a Bíblia do que você não pode mais discipular esse discípulo. Tu tem que ser uma pessoa que o discípulo teu diz: uau!
Tenho que buscar Deus. Olha meu discipulador, que cara, que mulher. Ela pode estar morrendo, mas ela não abre mão de servir o Senhor. É apaixonada por Jesus. Sim ou não, irmãos? Se não for assim, muda, discipulador. Muda, porque senão tu vai paralisar a tua vida espiritual. Está entendendo, irmãos? A gente tem que ter um discipulador que nos inspira. Jesus diz: ei, olha a qualidade que Jesus estava fazendo. Vem para cá, você que é complicado, você que tem uma vida enrolada, vem para cá perto de mim. Tu vai conviver comigo, tu vai aprender de mim, porque eu vou te transformar em meu discípulo. Você vai me imitar. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, como eu ajo, me imita. Até que as pessoas não se esquecessem de como Jesus era. Então o Espírito Santo começou a dizer assim: escreva. E os discípulos começaram a escrever, porque estava começando heresias a aparecer, gente falando coisas que não era ensinamento de Jesus. Então os 12 resolveram: vamos escrever tudo que Jesus nos ensinou. E os discípulos começaram a escrever os detalhes. O Espírito Santo foi dizendo: escreve, 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 porque eu quero que as pessoas conheçam quem é Jesus de verdade. Entenderam? Uma coisa é eu falar de Jesus para ti, outra coisa é quando tu pega a Bíblia. É Ele mesmo aqui. Não é recado. Quando você começa a ler a Bíblia, é Ele mesmo se revelando a você. Por isso, tenha o hábito de ler a Bíblia. Começa com os evangelhos, começa no Novo Testamento. Gente, ama o Novo Testamento. Lê pelo menos umas 3 vezes de capa a capa. Depois vai para o Velho Testamento. Por que, pastora? Só porque o Novo, ele é mais prático. Aí quando você for ler o Velho Testamento, tu vai entender melhor as coisas. Mas lê muito, porque lá é Jesus se revelando, para que ninguém confunda ele com Genésio. Mas o Jesus da Bíblia você precisa conhecer. Então ele trouxe esses homens. Eu vou mudar o caráter de vocês. Pedro, não era Pedro, ele era Simão, um homem constante. Jesus olhou para ele: seja meu discípulo. Tu és Simão, filho de Jonas, eu vou te chamar de Pedro. Vou te fazer um homem constante, firme. E Deus foi tratando a inconstância de Pedro. Ele negou Jesus, ficou arrasado, mas ele se deixou transformar pelo discipulado, convivendo com Jesus. Ele ficou tão envergonhado porque ele negou Jesus. Ele achava que não tinha mais jeito. Jesus ressuscitou. Aí Maria foi procurar ele. E aí o Senhor disse: olha, diga aos irmãos que eu vou encontrar com eles. E a Pedro? Jesus fez questão de dizer: eu quero ver Pedro. Porque se Jesus não tivesse chamado o nome de Pedro, Pedro não ia não. Que ele se achou tão péssimo. Ele não vai bem querer não, uma pessoa como eu, traidor, miserável. Mas diga a Pedro que eu quero ele. E Jesus transformou a vida daquele homem, que ele morreu crucificado, de cabeça para baixo. Iam crucificar ele, fez: não me crucifique como meu mestre. Eu não sou digno. Me coloque de cabeça para baixo. E Pedro não negou Jesus. Morreu crucificado, de cabeça para baixo. Um mártir. Um homem digno de Jesus. Olha, Pedro começou a ser tão parecido com Jesus, que no dia que ele foi trair, as pessoas disseram: não, você é um deles. Até a forma de você falar, rapaz, é igualzinho a ele. Não conheço. Porque discipulado, até o jeito da gente falar, a gente transfere para o discípulo. Não é assim? Marido e mulher é assim. Às vezes você se pega parecidos. Convivência. E Jesus disse: essa escola é poderosa. Essa escola é relacionamento. É o discipulado. Eles vão ser os meus alunos. Eles vão ser os meus aprendizes. Eu quero que eles sejam discípulos que imitem a mim. Então, essa amizade de discipulado, ela é intencional. Ela é uma amizade com o objetivo de fazer você se tornar parecido com Jesus, transformar o seu caráter, corrigir sua intenção, suas reações. Não é estar por estar. Estou com o meu discípulo, com o meu discipulador. Se esse relacionamento não está fazendo você mudar, então não é discipulado. É uma amizade.
Porque se for discipulado, vai mudar a sua vida, meu irmão. Não tem como ser, porque assim, existe discipulado que o discípulo diz: eu quero mudança, pode pegar pesado comigo, eu quero ser ensinado, corrigido, que você vê, me ensine. Aí o discipulador pega a palavra: pois vamos meditar na palavra, vamos ler a Bíblia, vamos ver o que Jesus diz. E tem outro discípulo que ele diz: não, eu não estou querendo muito não, correção não, quero só conversar, desabafar meus problemas, tu escuta, pronto, eu fiquei livre. Esse aí não é discipulado profundo não. Esse é apenas um pastoreio, que você fica anos e anos com a pessoa conversando, ela nunca muda, ela só desabafa e tudo bem. É uma amizade. Mas se for discipulado profundo, vai trazer correção, mudança. Você vai se tornar mais parecido com Jesus, porque senão não é discipulado. Essa é uma amizade, porque é uma intenção no discipulado. Sabe? Não é jogar conversa fora, não é você continuar ano após ano com os mesmos defeitos, com as mesmas dificuldades. Não é discipulado isso da tua vida, não é. É apenas uma amizade que a gente cultiva há muito tempo, mas não está produzindo mudança, então não é discipulado. Porque discipulado precisa passar a vida de Jesus. Precisa fazer você conhecê-lo mais profundamente. Por isso que precisa ler a Bíblia. Então, eu posso até rir, me divertir, fazer viagem com os meus discípulos, a gente come churrasco junto, né, José Milton? Ele nos conta: pastor, por que a senhora só vai na casa de José Milton? Porque ele é o que mais nos chama. Só vive chamando a gente, o tempo todinho. A gente só não vai quando tem um compromisso. Então, depende do discípulo que chama a gente. Jesus tinha 12, mas 3 era como um carrapato, não largava ele. Mas Jesus não amava os outros? Amava, mas eram os 3 que faziam questão. Não, essa vez é minha, pode largar. Não, eu vou ficar com Jesus hoje, não é você não. Então os 3, Pedro, Tiago e João, eles pegavam no pé: fica conosco, vamos ficar junto. Jesus, tu vai precisar, eu levo sua mala. Não, Jesus, eu levo seu chinelo. Não, Jesus, eu vou levar água para o senhor, porque é muito quente. Então os 3 estavam ali para servir Jesus, para cuidar de Jesus, para tomar conta dele, para andar com ele, convivendo com ele. Por isso que os 3 eram diferentes dos outros 9. Então, eu posso me divertir, comer churrasco, eu posso tomar banho de piscina, a gente pode fazer uma viagem juntos. Mas com certeza vai haver algum ensinamento. O meu discipulador vai passar algo de Deus para mim. Eu vou aprender, é certo. Porque discipulado significa ensino, aprendizagem, correção, instrução, educação na justiça. Com certeza, gente, eu vou falar bem sério com vocês. Assim, porque nossos discipuladores são muito longe. Mas quando o Marcos, ele planeja a gente ir para lá, eu faço questão de ficar na casa. Só porque eu quero aprender convivendo. Uma coisa é conhecer a pastora Cléia do telefone. Outra coisa é conhecer ela dentro de casa. Como ela lava os pratos, como ela faz a comida, como ela trata o pastor Ivanildo, como ela trata Samuel. Outra coisa é observar pequenas reações dela. Então o discipulado é tão poderoso porque não é um ensinamento teórico, é convivência. A gente vê o nosso discipulador errando, brabo. Eita, fica brabo mesmo, não é? Mas a gente aprende até não fazer as coisas erradas, sim ou não, irmãos? Aprende. Não fazer, eita, meu discipulador fez isso comigo. Ô discipulador, o senhor errou tanto comigo, viu? Pegou errado. Mas a gente aprende até com os erros. Aí o discipulador: me perdoe, querida. Aí você diz: como ele é humilde, meu Deus, me ajuda também a me humilhar, porque eu tenho uma dificuldade, meu Deus, quando eu erro, pedir perdão. A gente até aprende com o erro do nosso discipulador, sim ou não? Olha, quando o nosso discipulador erra conosco, errou com você, quem está sendo testado é você. Se o discipulador falhou com você, você está sendo testado. Se você é rebelde, se você é falso, se você é leal. Porque se você for uma pessoa leal, você vai procurar o discipulador, vai dizer: fiquei magoado com você, fiquei triste com você. Aí o discipulador vai dizer: que qualidade incrível eu tenho, que discípulo fiel eu tenho.
Porque até os erros do discipulador, a gente conhece o coração do discípulo. Se ele é rebelde, falso, se é uma pessoa da nossa confiança mesmo, se ele é leal de verdade. Porque nesses testes aparece quem de fato, qual o caráter que tem o nosso discípulo. E aí, a gente pode se divertir, mas a gente vai crescer, a gente vai sair edificado dessa comunhão. Nós vamos melhorar, porque o discipular tem esse objetivo, melhorar a gente mesmo. Como discípulo, esse relacionamento vai trazer mudança na minha vida. Ele vai trazer correção se eu estiver errado, se eu estiver com a visão turva. Ele vai trazer uma luz do Senhor. Esse discipulado vai me tornar uma pessoa mais madura. Eu estou sendo imaturo no meu casamento, eu estou tendo reações erradas com o meu cônjuge. Meu discipulador vai ser um instrumento de Deus. Vai dizer assim: ô querida, essa postura não, haja assim. Ai meu Deus, aí você diz: eita pastora, eita meu discipulador, eu tenho que pedir perdão. Tem, querida. Ai Jesus, aí o discípulo vai ter que ir para a cruz, renunciar, melhorar como esposa. Às vezes o problema é que você é imaturo como pai, como mãe, não está sabendo educar seus filhos. Aí o discipulador vai te ajudar. Às vezes o discípulo está sem saber lidar com finanças, está devendo a Deus e ao mundo e ainda querendo um troco. Então o discipulador vai ensinar você até a administrar finanças. Às vezes na limpeza da casa é a sua grande dificuldade. A sua discipuladora vai ajudar, dar conselhos e orientar. Gente, é em todas as áreas da nossa vida que a gente precisa melhorar, sim ou não? Então o discipulado não é apenas conhecer a Bíblia, é praticar. E o discipulador é aquela pessoa que deve ser um exemplo para você, para te ajudar a amadurecer como esposa, como esposo, como pai, como filho, como administrador financeiro, né? Nas emoções. Gente, o discipulado, ele vai fundo, porque Jesus quer nos transformar de dentro para fora em todas as áreas. Quem diz amém? Então, esse relacionamento, estar junto, tomando um cafezinho, comendo um bolinho, um biscoito creme caqui, assistindo um filme, indo ao cinema, viajando, seja lá, eu vou crescer, porque o meu discipulador, ele sempre passa algo de Jesus para mim. Como me faz bem estar perto do meu discipulador, para eu amadurecer, para eu ter atitudes corretas. Oh meu Deus, como é bom ser discipulado. Eu não sei você, meu irmão, mas o pastor Ivanildo e a pastora Cléia são bênçãos na minha vida e na vida de Marcos. Quantas vezes Marcos está aflito e o pastor... E a gente quando vai fazer perguntas, que a gente está com muito... sem saber como resolver. Aí eu já disse a Cléia essa semana, disse: Cléia, vou falar com a pastora Cléia. Ela disse: esse caso eu já vi em algum lugar. Sempre eles têm uma solução, um exemplo para nos dar. Pastor Marcos, olha, eu acho que você deve caminhar por aqui. É tão gostoso estar junto, aprender de Jesus, ser corrigido. Não é bom ser corrigido, mas é necessário. Traz aprendizado, amadurece a gente. É bom demais, irmãos. Agora, se o discipulado não estiver mais fazendo diferença, não estiver mais me influenciando para eu me tornar parecido com Jesus, não é mais discipulado. Perdeu. Só é uma amizade. Há diferença, viu? A amizade você só ri, mas estão no mesmo nível. Discipulado não. É uma amizade que você quer crescer. Você quer imitar seu discipulador. Você quer ser uma mulher de Deus como ela. Você quer ser um homem de Deus como ele. Estão entendendo, irmãos? Se não houver essa admiração, muda de discipulador, porque não serve mais. Não está mais produzindo efeito. Paulo disse a Timóteo, eu vou falar depois de Timóteo, irmãos. Eu acho que hoje não dá tempo, mas olha, essa semana, esses dias, como eu fui marcada. Eu nunca tinha estudado sobre Timóteo. Timóteo foi o discípulo de Paulo mais íntimo, irmãos. Mais íntimo. Eu vou falar na próxima vez que for pregar sobre o caminho da maturidade, que é o discipulado. Sabe, eu não sabia que Timóteo tinha se convertido em Atos 14. Na primeira viagem missionária de Paulo, Timóteo se converteu. Os historiadores dizem. E ele tinha mais ou menos 13 a 16 anos quando ele se converteu. A primeira vez que Paulo passou por lá, ele se converteu.
Ele tinha 13, alguns dizem que ele tinha 13, outros dizem que ele tinha 16. O fato é, entre a primeira e a segunda viagem missionária, ele se converteu em Listra, Paulo voltou, foi para outras igrejas. Mais ou menos 6 anos depois, Paulo apareceu na segunda viagem missionária para ver como estavam os irmãos. E quando ele chegou em Atos 16, irmãos, uau! Aquele adolescente, Timóteo, que eu evangelizei aqui, que Paulo quase morre em Listra, viu? Levou uma surra tão grande, irmãos. Depois leia lá Atos 14. Meu Jesus Cristo, o cara sofreu, chegou em Listra, arrasado, perseguido. Aí Timóteo provavelmente se converteu. Aí quando ele chegou, 6 anos depois, foi incrível. Ele chegou em Derbe, uma cidade, chegou em Listra. Todo mundo dizia sobre Timóteo. Timóteo tinha mais ou menos ali entre 18 e 21 anos. Alguns dizem que ele tinha 21, alguns dizem que ele tinha 19 anos, por aí. Então fica por aí. Então vamos colocar assim, entre 18 a 21, 19, por aí. Ele estava um rapaz. Ele era tão elogiado, tanto na cidade de Derbe quanto em Listra, que Paulo ficou, nossa, como esse menino cresceu! Todo mundo elogiando muito ele. O Espírito Santo falou com Paulo, chame esse rapaz para fazer parte da sua equipe apostólica. Quero que você discipule ele. Traga ele para perto de você, Paulo. Porque eu tenho um grande chamado. E eu quero usar você como discipulador. E eu vou falar de Timóteo próxima vez que eu ministrar. Mas eu quero terminar com 2 Timóteo 2:2, que diz assim, é Paulo falando para Timóteo. Timóteo, e o que de minha parte você aprendeu, meu filho? O que da minha parte eu te ensinei? Tu sabe que eu te ensinei? Tu estava comigo convivendo esses anos todos. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir outros. Paulo estava dizendo assim, olha Timóteo, o que eu fiz contigo, quando eu cheguei em Listra, e eu vi a admiração das pessoas contigo, falando bem do teu compromisso com Deus, da tua seriedade com Deus, como você foi um rapaz que cresceu muito. E o Espírito Santo me disse, traga Timóteo para perto de você e discipule ele. Eu também quero que você escolha pessoas do meio da igreja, mas não escolha qualquer pessoa não. Escolha pessoas fiéis, pessoas idôneas, que possam aprender de você, que queiram crescer, que queiram ser transformadas. Invista em quem quer crescer, Timóteo. Quem não quer crescer, quem não quer compromisso com Deus, deixe lá. Respeite as pessoas. Elas não querem sair do lugar, querem continuar as mesmas, com os mesmos pecados e defeitos. Deixe lá, mas chame quem tem fome, chame quem quer mudança, chame quem quer cumprir o chamado, chame aqueles para perto de você que querem fazer a vontade de Deus, traga para perto. O que eu fiz, faça com homens fiéis, escolha gente fiel, escolha pessoas que queiram amadurecer, que elas dizem, eu quero ser transformadas, eu quero ser parecida com Jesus. Escolha pessoas assim, traga para perto. E o que eu fiz com você, tudo que eu te ensinei, ensine para elas. Sabe, irmãos, porque discipulado é para quem quer corresponder. Talvez o seu discipulado não seja um discipulado profundo, seja uma amizade, um pastoreio, porque são anos e você não muda. Mas se tu quer crescer e tu te compromete mesmo em obedecer, eu quero corresponder, eu quero ser obediente, e você começa a ler a Bíblia, e você começa a ler mesmo, não te preocupa, tu vai mudar de vida. Porque o discipulado é para quem quer crescer, corresponder, avançar na vida espiritual, avançar em Deus e cumprir sua missão. Eu vou orar por você. Fique em pé que nós vamos orar. E na próxima oportunidade eu vou continuar esse assunto, vou falar sobre Timóteo. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo,
Nós queremos corresponder. Ora por você. Nós queremos corresponder. Eu quero corresponder. Espírito Santo, eu lhe agradeço porque o Senhor é o meu primeiro discipulador. Espírito Santo é o seu primeiro discipulador, meu querido irmão. Se você não está mudando, é porque você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Quem primeiro nos corrige é Ele. Antes de eu orar, eu estou me lembrando do testemunho, tenho que dar. Eu estava hoje na sala de aula, dando aula de nova criatura. Quando eu comecei a dar a aula foi para mim. Quando eu peguei, Walter deu aula no meu lugar, domingo. Quando eu peguei a apostila para dar aula, foi um discipulado do Espírito Santo comigo. Eu recebi tanta correção hoje de manhã. O Espírito Santo falando para mim: filha, essa postura sua está errada. Filha, essa maneira de falar está errada. Filha, olha, irmãos, foi tanta correção. E eu ensinando aos alunos. E na minha mente: sim, senhor, pode corrigir mesmo. Nosso primeiro discipulador se chama Espírito Santo. Se você não está sendo mudado pelo Espírito Santo, então Deus usa o segundo discipulador, gente de carne e osso. Mas precisa ser uma pessoa que ama mais Jesus do que você. Para ser discipulador de alguém, tem que ser alguém mais espiritual do que você. Mas para se tornar um discipulado, é só para quem quer mudança. Porque senão, nossos discipulados não são discipulados. E eu cheguei à conclusão: alguns discipulados não são mais discipulados. É apenas amizade. E não está errado, mas não produz mudança. Só quem quer mudança, irmãos, é que aceita correção. Só quem quer mudança. Quem não quer, a gente tem que aprender a respeitar as escolhas dos nossos discípulos. Mas Paulo disse: Timóteo, o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, homens que queiram mudança. Você precisa investir em alguém que dê continuidade, que seja parecida com Cristo, que ande como Cristo, que queira mudança. Escolha homens fiéis que queiram amadurecer para ensinar outros. Gente que quer amadurecer, que quer mudança. Coloque a mão no seu coração. Só você sabe o tipo de discípulo que você quer ser. Eu só oro para que você não queira ser como Judas Iscariotes. Poxa vida, discipulado por Jesus 3 anos e meio, e o cara não quis mudar. Infelizmente, ele não se deixou mudar. Estava ali convivendo com Jesus, mas o coração não foi transformado. Oh Espírito, o Senhor é o nosso primeiro discipulador. Sempre está ali pronto para nos corrigir o nosso coração, os nossos sentimentos, pensamentos. Às vezes intenção errada, motivação errada, pensamento errado. E o Senhor sonda a gente, e o Senhor corrige a gente. Quem nos ama mais do que o Senhor, Espírito Santo? Que discipulador incrível, Senhor. Quando a gente fala de maneira errada, o Senhor vem: filha, não é assim que se fala com o seu esposo, não é assim que se corrige sua discípula. Que discipulador incrível, Espírito Santo. Oh, não deixe de ser o nosso discipulador, Espírito Santo. Não nos deixe ser a tua correção. Eu estou correndo. Oh, meu Deus, como é bom ter o Senhor como discipulador. Um lugar aos teus pés. Obrigada pela minha discipuladora de carne e osso, que é a pastora Cléa, meu Deus. Porque foi a pessoa que o Senhor colocou no meu caminho. Obrigada pelo pastor
Ivanildo, na vida de Marcos, aos teus na nossa vida como casal. Meu Deus, obrigada por pessoas que se importam conosco, que querem ver a nossa mudança, que querem ver o nosso crescimento, que querem ver a gente cumprindo o chamado. Obrigada, Jesus, por pessoas que dizem sim a Ti, que querem ser discipuladores, que querem ser discípulos fiéis. Porque não tem como ser um discipulador se você primeiro não for um bom discípulo. Só um bom discípulo se torna um excelente discipulador. Só um excelente discípulo. Quem não tem o coração disposto a ser corrigido não é discípulo. Discípulo é aluno, é aprendiz. Discípulo é aquele que quer. Eu quero mudar, Jesus. Eu quero ser seu discípulo. Comece a orar pelo seu discipulador. E se você não tem discipulador, mas você quer crescer, fale com o seu líder de célula. Eu quero crescer, eu quero alguém que me ajude. Eu quero que alguém que me ajude a avançar na minha vida. Meu Deus, transforma nossas vidas. Não nos deixe permanecer os mesmos. Não nos deixe ser como Judas Iscariotes. Coração tão duro. Oh, Jesus, queremos ser como Pedro, que se tornou aquele homem incrível, fiel até a morte, como João. Queremos ser fiéis até a morte. Eu só quero estar. Oh, transforma-nos. Queremos ser discípulos. Queremos ser discípulos. Oh, quero ser discípulo, Espírito Santo. Me faça ser sua discípula. Eu quero dar ouvidos. Eu quero obedecer. Eu quero me corrigir. Eu quero avançar. Me ajude a imitar o meu mestre, a ser parecida com Jesus. Dá-me um coração igual ao teu. Ore pela sua Meu vida. mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Oh, nos dê um coração de discípulo. Cumprir todo o teu querer. Oh, queremos ser discipulados. Dá-me um coração igual ao teu. Ensinados, corrigidos, instruídos, Dá-me educados. um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Oh, Jesus. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Tem alguém que queira ser discípulo de Jesus? Talvez você não entregou ainda a vida a Jesus, sabe?